Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o RAG, que é uma técnica muito interessante que a gente pode utilizar com modelos de linguagem para melhorar a precisão e diminuir o número de casos de alucinações. Ou seja, quando o modelo gera texto que não faz o menor sentido e que geralmente não tem muita utilidade. Então a gente pode ver aqui esse artigo sobre RAG no site da Microsoft. Então RAG, ou geração aumentada de recuperação, basicamente é um método onde a gente está utilizando fontes para que o modelo gere respostas, ok? Basicamente é assim que o Bing Chat funciona. Junto ao GPT-4, ele está usando fontes de pesquisas para poder obter informação e assim gerar respostas que fazem mais sentido e que sejam mais factuais. É claro que ainda existem alguns casos de alucinações, mas isso diminui bastante. Então a gente vai estar fazendo um tutorial hoje. A gente pode ver aqui um pouco de ilustrações como o RAG funciona. Basicamente é um esquema bem simples, onde a gente vai utilizar um modelo de embedding semelhante como o BERT, onde a gente vai ter esse banco de dados de vetores que basicamente contém as informações que a gente tem no nosso banco de dados. Beleza? Então a gente pode principalmente comparar isso ao IBM Watson, que eu acho que é bem interessante. Também tem um sistema de ranking, né? O IBM Watson utilizava um sistema de ranking para obter respostas e basicamente o RAG poderia basicamente funcionar como o IBM Watson, se a gente criasse algum tipo de aplicação. E o IBM Watson era, como vocês podem ver, um mainframe que custava uma fortuna. Então a gente vai estar usando o GPT-4All para esse tutorial. O GPT-4All já tem o RAG implementado nele, então vai ser muito fácil a gente possa utilizar o RAG com o GPT-4All. Vocês também podem ver vídeos, tutoriais mostrando como utilizar o GPT-4All, ok? Então a gente vai abrir o GPT-4All. No meu caso, eu já baixei, está instalado, e a gente vai mostrar a vocês o que vocês precisam fazer, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui vai ser muito simples, como vocês podem ver aqui. Ok, então aqui, como vocês podem ver, isso aqui é o GPT-4All. A interface dele, eu ainda prefiro a interface do LM Studio, mas o GPT-4All também é muito bom. Então a gente pode ver em escolher modelos. No caso, eu tenho dois modelos baixados, o Llama 3 Instruct e o Phi 3 Mini Instruct, ok? Que são os dois modelos que eu gravei vídeos. Vocês podem ver, esses vídeos são modelos novos. A gente também pode ver aqui em Download Models, a gente pode ver aqui alguns modelos também podem ser utilizados, como o Nuno Hermes 2, ok? Tem vários modelos. Também é possível utilizar o GPT-4, você só apenas precisa passar uma API, né? E aqui a gente pode ver outros modelos, beleza? Mas como nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre RAG, para utilizar RAG, algumas coisas são importantes, tá? Primeiro, vocês devem utilizar a placa de vídeo. Vocês podem definir aqui o dispositivo como a placa de vídeo para ter maior velocidade. E aqui tem a opção Local Docs, que a gente vai vir aqui depois, beleza? Agora, para que a gente possa utilizar o banco de dados, a gente vai clicar aqui. A gente vai clicar em adicionar ou remover. E a gente vem para essa página, tá? A gente vai clicar em download e vai me indicar aqui o que a gente vai estar utilizando para fazer o RAG, que é o SBERT, tá? Basicamente é o BERT que a gente pode estar utilizando para criar aqueles vetores que basicamente funcionam como um banco de dados. Na minha série sobre Transformers, vocês viram isso, né? Como a gente utiliza o BERT para basicamente conseguir um embedding de uma sentença. Então a gente já fez o download desse modelo, é bem pequeno, apenas 43 megas de memória RAM, 40 milhões de parâmetros, né? Um modelo bem simples. Ok, então a gente já baixou. A gente tem que escolher o nosso modelo. Esse aqui é apenas um modelo de embedding, tá? A gente precisa escolher o nosso modelo. Para utilizar, eu acho que eu vou usar o Phi 3, porque ele é bem rápido, mas depois a gente também pode testar o Llama 3, beleza? Então basicamente é isso. Então a gente tem o modelo do embedding baixado. A gente já tem aqui um modelo maior, que a gente vai estar utilizando para fazer as perguntas. Agora a gente só precisa adicionar os dados, né? Então os dados, vocês vão clicar aqui. E aqui tem adicionar e remover, né? Vocês podem escolher qual a pasta, e aqui a gente pode dar o nome para a coleção e escolher a pasta. A pasta que eu vou estar utilizando vai ser essa aqui, beleza? Chamada de RAG Data. Ok, então a gente tem esse documento que vocês podem ver. A gente vai estar utilizando esse documento como fonte. Então a gente já clicou aqui, a gente pode ver adicionar ou remover. A gente vai adicionar aqui a pasta, né? A pasta onde esse documento está.
reg data, ok, beleza? Eu escrevi, na verdade, adicionei a pasta incorreta, né? Seria reg data, essa pasta, ok? Adicionar. A gente adicionou nossa pasta, agora a gente vai carregar o modelo, vamos carregar o Phi3 Mini, a gente já carregou, ok. Agora a gente pode fazer perguntas sobre Deep Learning. Então a gente vai perguntar o que é Deep Learning, e a gente deve obter uma resposta, como vocês podem ver, Deep Learning is a subset of Machine Learning, e se a gente pesquisar aqui por subset, a gente vai encontrar esse parágrafo aqui, tá? Deep Learning is a subset Machine Learning methods based on... Ok? Então a resposta não é totalmente igual ao que está no documento, até porque se toda vez que a gente fizesse uma pergunta ele desse a mesma resposta, seria um pouco chato, né? Ele meio que altera um pouco a resposta, mas a gente pode ver que a resposta é bem satisfatória. Tem bastante qualidade essa resposta. A gente pode perguntar, por exemplo, why Deep Learning needs GPUs, né? Vamos fazer essa pergunta. E a gente também deve ter uma resposta aí bem concisa, né? Deep Learning precisa de GPUs, primeiramente pela natureza paralela. A gente até poderia pedir para que ele respondesse. Vamos tentar algo um pouco diferente, pessoal. Deixa eu só vir aqui, criar uma nova pergunta. Vamos perguntar em português, né? Por que Deep Learning precisa de GPUs? Ele vai usar a fonte em inglês, mas como esses modelos têm a capacidade de traduzir, né, que é algo muito interessante. Então aqui está a resposta em português. Deep Learning requer uma grande quantidade de cálculos matemáticos, especialmente para operações repetitivas, como multiplicações e somas. Esses calculados, né, que não fez a tradução correta, a gente poderia utilizar, inclusive, o modelo Llama, né, que provavelmente geraria um texto um pouco mais coerente. Vamos começar a nova conversa. Vamos carregar o Llama 3, né? O Llama 3 deve gerar a resposta um pouco mais plausível nesse caso. Aqui, eu acho que o modelo foi carregado, né? Vamos ver. Parece que o modelo foi carregado. Vamos perguntar novamente. Por que Deep Learning precisa de GPUs? A resposta deve melhorar um pouco. Excelente pergunta, né? A resposta já melhorou um pouco. Deep Learning é algo campo da artificial, envolve criação de treinamentos de redes neurais artificiais complexas. Essas redes têm proximamente capazes de usar operações matemáticas intensivas, como multiplicação vetorial e soma em larga escala. Basicamente, está fazendo, né? Está gerando texto semelhante ao que a gente viu. E aqui, no caso, está dando pontos, né? O primeiro é o paralelismo das GPUs. O segundo é a velocidade de cálculo. O terceiro é a memória, porque a memória VRAM é muito mais rápida do que a memória RAM. O quarto é sustentabilidade. Eu acho que eu não tinha visto, né? GPUs fazem cálculos mais rápido, então economia. Usar GPUs para treinar também pode ser mais... interessante. Interessante os pontos que o modelo do Llama foi capaz de extrapolar, né? Basicamente é uma resposta muito boa. E dependendo do campo que vocês estão utilizando, digamos que você está fazendo algum tipo de pesquisa, você pode dar fontes. Eu não testei especificamente com PDFs, mas eu sei que algumas PDFs funcionam com alguns programas, tá? Eu também tenho aqui a Wiki GPU, né? Vamos ver aqui. Então, basicamente, é um artigo sobre GPU, né? Então, se a gente fizer a mesma pergunta, agora ele vai ter mais informação. What is a GPU? Aqui a gente não viu o source, né? O que é uma GPU? Ele não mostrou uma source. Ok. Tá dando a resposta. A resposta também deve vir a partir do artigo que a gente passou, esse artigo da Wikipedia, né? Para que a gente possa testar, depois a gente vai fazer uma pergunta. Deixa eu só ver aqui algum dado que seja... Só ver aqui algum tipo de informação factual que eu acho que esse modelo não tem acesso através do treinamento que realmente esteja extraindo daqui, né? Deixa eu só ver aqui. Agora eu não achei nenhum tipo de pergunta. Ok. Vamos fazer essa pergunta, né? Resposta, novamente, muito boa. Cite alguns produtos que usam... E a resposta deve ter PlayStation 5 e Xbox, né? Vamos ver se realmente isso vai estar aqui. Não falou PlayStation 5, né? Não sei se eu tenho que recarregar o programa, né? Pode ser isso. A gente apenas moveu. Vamos agora adicionar outro, né? Outro documento. Vamos adicionar esse documento. Esse documento é o artigo, né? Deixa eu ver se a gente carrega. Basicamente é o paper do Attention is All You Need. Aqui a gente tem toda a informação sobre Attention All You Need. Vamos fechar o programa. Eu vou abrir novamente.
Eu acho que talvez esses documentos não tenham sido carregados depois que eu movi. Vamos abrir novamente para ter certeza que a gente está utilizando esses documentos como referência. Eu farei algumas perguntas, já que esse é um paper que tem bastante dados factuais. Vamos carregar o Llama 3. O único problema do Llama 3 é que realmente demora um pouco mais para ser carregado e a velocidade de geração não é tão rápida. Ok, a gente carregou o modelo? Tá carregando o modelo, né? Eu acho que a implementação do GPT-4All ainda é um pouco mais lenta do que a implementação do LM Studio, especialmente utilizando o V3. Em alguns dos meus testes, ele chegava perto dos 50 tokens por segundo, né? Eu acho que talvez ainda tenha um Gemma, né? Eu acho que não tem o Gemma aqui. Depois eu vou procurar para ver se existe. Então a gente tem esse documento sobre o Attention is all you need. Vamos fazer uma pergunta aqui, né? Vamos perguntar tell me a common value for the model. Vamos ver se ele vai entender. Isso aqui é bem vago, né? Ok, tá utilizando o paper como referência. A gente pode ver, inclusive, dados sobre o Bert e Roberta. Which was the model on the base transformer? Vamos ver se ele vai responder 512, que a gente tem informações, né? Version Transformer Paper. Vamos conferir aqui, pessoal. A gente tem que pesquisar esse nome, Vaswani. A gente encontrou aqui. E a resposta está correta, né? Eu tava esperando realmente isso. Eu tava esperando 512. Então, como vocês podem ver, nesse caso, eu fiz com que o modelo desse a resposta que eu tava esperando. O que realmente é bem difícil fazer com esses modelos, já que a gente está dando o conhecimento que ele precisa para estar mais informado nessa área. Então, eu acho que RAG, pessoal, tem várias aplicações. Algum dia, provavelmente daqui a algum tempo, a gente vai conseguir uma forma para que a gente possa passar, digamos que toda a Wikipédia em um banco de dados, basicamente como seria um banco de dados em vetores, para que a gente possa representar toda a Wikipédia. E quando isso for possível, basicamente esses modelos vão ter a capacidade ou conhecimento da Wikipédia completamente, né? Isso realmente vai ser revolucionário. Eu espero que a gente possa ver isso em alguns meses, né? Provavelmente a limitação que a gente tem no momento é uma questão de memória. A gente já consegue atualmente utilizar alguns milhares de documentos, né? Só que a Wikipédia tem milhões. Então, né? Mas como vocês podem ver, essa resposta aqui, basicamente, se a gente não utilizar RAG, a gente não teria essa resposta. Vamos copiar aqui. Vamos recarregar isso aqui e a gente vai desativar RAG, né? A gente vai vir aqui e a gente vai desativar RAG. Acho que não tá aqui, né? Acho que a gente desativou o RAG. Ok, vamos copiar essa pergunta. E provavelmente ele não vai acertar a resposta. Tá dando bastante... as respostas também estão bastante interessantes. Beleza, pessoal, vamos fazer mais algumas perguntas. Vamos perguntar sobre o Blue Score. List of blue scores of Transformer and other architectures. Então, vamos ver se a gente consegue obter informações sobre o Blue Score do Transformers comparados com outros modelos, né? Vocês podem ver aí, o Bert tem 24.4, Roberta 27.3, T5 Small 25.6, Pegasus 26 e Marian 24. A gente tem aqui outras arquiteturas que não são Transformers e eu gostei bastante dessa resposta porque ela delinea bastante bem a questão de Transformer e não Transformers, né? A gente também tem a CNNs, né? Que seria Cluster Sequence com modelos convolucionais, teria um Blue Score de 23.4. Ok, muito interessante. Aqui mostra referências do arquivo que a gente está utilizando, né? Isso aqui deve vir do arquivo que a gente está utilizando abaixo aqui, porque tem as referências aqui abaixo. Muito interessante, pessoal. Realmente muito interessante como o RAG aumenta a qualidade das respostas. A gente, inclusive, está obtendo referências. O único problema aqui, no caso, seria a velocidade, né? Deveria ser um pouco mais rápido, mas isso eu tenho certeza que a comunidade vai conseguir resolver. Então esse foi o vídeo, pessoal, do tutorial de como utilizar RAG utilizando o GPT-4All. Vocês podem dar o feedback de vocês abaixo do vídeo, falando sobre o que vocês acharam do vídeo, se vocês já acharam um vídeo interessante, beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!